Fala, meu povo bonito, cheiroso e bem alimentado dessa pandemia. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre a expansão marítima europeia, mais conhecida como as Grandes Navegações, e vamos entender hoje como foi possível domar o Oceano Atlântico, o conhecido Mar Tenebroso. Na última aula, se você assistiu, você viu que nós desfizemos várias ideias a respeito do pioneirismo português nesse processo da expansão marítima europeia. E hoje eu vou começar essa nossa segunda aula fazendo a mesma coisa. Droga! Eu só me fudo nessa merda! Já desfazendo uma ideia que alguns materiais didáticos ainda trazem a respeito dessa expansão marítima portuguesa para o Oceano Atlântico. Diferente do que é apresentado em alguns materiais didáticos ainda, a expansão marítima portuguesa nesses séculos XV até o século XVI não pretendia encontrar terras para o Estado português, para o rei de Portugal. Para a gente entender esse processo da expansão marítima, a gente tem que tentar entender como funcionava o pensamento desse homem recém-saído do mundo medieval e entrando nesse mundo moderno. Era um homem que, por um lado, recebia uma influência extremamente importante da religião, né? Então, essas ideias de que as terras desconhecidas abrigariam seres imaginários ou que abrigariam um paraíso terrestre é ainda fruto de uma influência de um pensamento medieval. Ao mesmo tempo, esse viés religioso também influenciou na ideia de que essa expansão marítima poderia servir também como uma continuação das cruzadas, como uma forma de combater os infiéis em outros territórios. Junto a esse viés religioso, existia também a questão econômica, comercial, ou seja, essa expansão oceânica poderia significar também a abertura de novas rotas comerciais para os produtos africanos e do Oriente. Sendo assim, o que a gente conhece por expansão marítima europeia, era dos descobrimentos ou grandes navegações, foi influenciada por uma mistura de fatores políticos, econômicos, religiosos, claro que nem sempre na mesma proporção. Então nós poderíamos estipular até cronologicamente quais foram os motivos que levaram nobres, reis, comerciantes a embarcar nesse processo da expansão marítima europeia ao longo do século XV. A primeira motivação teria então uma característica religiosa, seria o fervor empenhado na cruzada contra os muçulmanos. O segundo ponto, já de uma perspectiva comercial, o desejo de se apoderar do ouro da Guiné. Em terceiro lugar, a procura do reino de Preste João. E em quarto, a busca pelas especiarias orientais. Sendo assim, é possível que nós consigamos então entender que o objetivo inicial de Portugal nesse processo da expansão marítima, lá no início do século XV, não era nem conquistar novas terras para a coroa portuguesa e nem buscar uma nova rota para chegar às especiarias do Oriente. Não havia uma intencionalidade ou um plano do Estado português em explorar a costa africana para chegar às especiarias orientais, abrindo assim então uma nova rota marítima para o Oriente. Ao contrário, os portugueses perceberam muito rapidamente ao longo desse século XV que a exploração e o conhecimento desse litoral africano poderia gerar muitos lucros. Se a expansão marítima não foi um projeto construído pelo Estado português, um plano bem elaborado pela burguesia comercial portuguesa junto à coroa, tampouco a gente pode dizer que essas expedições possuíam um caráter apenas aventuresco, no sentido de vamos buscar o desconhecido, vamos ver o que encontramos. O que nós precisamos considerar é que todas essas expedições elas foram uma mistura de todos aqueles fatores que nós conversamos e envolviam riscos financeiros muito importantes para que fossem apenas uma iniciativa de buscar o desconhecido.
A primeira incursão portuguesa sobre o território africano foi justamente a tomada de Ceuta, em 1415, bem no norte da África. Essa tomada de Ceuta abriu novas possibilidades, como por exemplo, além da perspectiva militar, de ser uma base para atacar navios mouros no mar Mediterrâneo, mas também abriu uma perspectiva de buscar o ouro que estava ali na costa ocidental africana, na região da Guiné, e também a busca de terras férteis para o plantio de grãos. Sendo assim, juntavam-se aos fatores religiosos os fatores comerciais, e a busca pelo ouro da Guiné e a conquista e o comércio desse ouro permitiu, já na metade do século XV, que os portugueses pudessem continuar com a sua expansão territorial na costa africana. Ao longo de todo esse século XV, os portugueses acabaram por conhecer toda a costa oeste africana e, nesse processo, acabaram por entender e aprender sobre o regime de ventos e correntes marítimas que afetavam toda essa costa ocidental da África. Tiveram de aprender técnicas de navegação contra o vento, o uso da bússola e o astrolábio, que já se desenvolveram no final do século XV, quando as viagens marítimas passam a ser marcadamente viagens astronômicas. No conhecimento dessa costa ocidental da África, o conhecimento sobre o regime de ventos e correntes marítimas foi fundamental. Se você perceber em algumas imagens de caravelas, vai perceber o uso de uma vela triangular. Devido à influência em grande parte da costa ocidental africana de ventos no sentido anti-horário, as caravelas portuguesas precisavam navegar contra o vento, e foi a vela triangular utilizada pelos árabes que permitiu esse tipo de navegação. Este fato mostra com bastante clareza que esse processo da expansão marítima europeia, que as grandes navegações tiveram um caráter internacional, no sentido de mobilizar diversos saberes de povos e culturas diferentes. Esses saberes e conhecimentos desses povos com os quais os portugueses tiveram contato, por exemplo, eram fruto das trocas comerciais que, durante a Baixa Idade Média, se intensificaram, principalmente em volta do Mediterrâneo. Já em 1492, os portugueses tinham um conhecimento excelente sobre toda essa parte ocidental da costa africana, sabendo sobre o regime de ventos, de correntes marítimas, os portos que eles podiam desenvolver, as relações comerciais que podiam se desenvolver com os diversos reinos africanos nessa parte ocidental da África. Quando os portugueses chegaram a Ceuta em 1415, o conhecimento deles sobre o continente africano era extremamente limitado e influenciado por diversas visões que muitas vezes se opunham. Por um lado, você tinha, por exemplo, o conhecimento ptolomaico ou as narrativas fantásticas da viagem de Marco Polo para o Oriente, e por outro, você tinha, por exemplo, já nesse momento, a defesa e a circulação nos meios intelectuais sobre a esfericidade da Terra. Século XV, né, cara? Século XV, os caras já sabiam que a Terra era redonda. Esses tranços de capial achando que a Terra é plana. Fruto justamente dessa série de conhecimentos que estavam em circulação nesse momento, os portugueses achavam que todos os grandes rios que eles encontravam na costa oeste da África eram ramificações do rio Nilo. Por isso eles achavam que, por exemplo, o reino da Etiópia, onde estaria o rei Preste João, estaria muito mais próximo do que realmente ele estava. E aí você pensa, what the fuck, reino da Etiópia, Preste João? Essa lenda sobre o rei Preste João, que para nós chega como lenda, para os portugueses do século XV era algo muito real. Eles acreditavam que existia um reino cristão no norte da África que auxiliaria os exércitos cristãos na luta contra os infiéis. E o governante desse reino cristão seria justamente Preste João. Este fato mostra novamente com bastante clareza que não foram apenas interesses comerciais que influenciaram nesse processo das grandes navegações, tampouco apenas influências religiosas,
O que ocorria é que este homem deste século XV, esses indivíduos do século XV, eram cortados por influências religiosas, comerciais, políticas, todas ao mesmo tempo. Então era extremamente possível e aceitável que, ao mesmo tempo em que um fervor religioso fizesse com que os homens saíssem na busca de um reino cristão na África, tivesse também interesses comerciais e o desejo de acumular riquezas. Sendo assim, pelo menos nessa primeira metade do século XV, o que foi mais importante nesse processo da expansão marítima não foi a busca por escravos na África, nem terras férteis, mas sim o fervor religioso do infante Dom Henrique no sentido de evangelizar esses povos infiéis, não os africanos, mas os árabes que estavam nesse norte africano. E é junto a esses interesses religiosos, então, que surgem outros de natureza comercial, como, por exemplo, a expansão das atividades pesqueiras na costa africana, ou a busca de uma rota marítima para levar o ouro da Guiné para Portugal. Ao longo de todo esse século XV, os contatos que se fizeram entre portugueses e os diversos povos africanos se fizeram primordialmente com base no comércio. Isso quer dizer que, passada aquela primeira fase no norte da África, que foi marcada pela expansão contra os árabes, pelo menos até a primeira metade do século XV, o que vai ocorrer depois é a formalização de relações de negociação entre portugueses e africanos. Vale lembrar que no momento em que os portugueses chegam ao território africano, nesse início do século XV, já existia um comércio estabelecido entre a área central da África e o oeste africano com esses povos nômades e árabes que cortavam o deserto do Saara em caravanas de camelos, comercializando produtos provenientes da África com a Arábia. A chegada dos portugueses altera essa relação entre reinos africanos e comerciantes árabes, muito porque os portugueses tinham uma maior diversidade de produtos a oferecer a esses reinos africanos e, devido à navegação marítima, as trocas comerciais se tornavam muito mais rápidas do que as caravanas que cruzavam o deserto do Saara. Para a gente ter a ideia de como funcionou a relação entre os portugueses e esses diversos povos africanos nesse século XV, basta dizer que, ao longo de toda essa costa ocidental da África, esses governantes africanos permitiram que os portugueses, por exemplo, construíssem feitorias e fortalezas para que facilitasse o comércio e também protegesse as rotas marítimas de outros povos europeus. Esse ponto invalida então completamente, nesse século XV, a imagem de portugueses entrando dentro do território africano para caçar escravos como se fossem animais. A escravidão já era conhecida desses reinos africanos, já era praticada e os portugueses não mexeram em nenhuma rota comercial ou em nenhuma prática comercial que esses reinos africanos já possuíam. Para os portugueses foi muito óbvio estabelecer esses tratados de paz, essas relações comerciais fundamentadas na negociação com os africanos. Os portugueses teriam vários problemas, por exemplo, se quisessem conquistar territórios africanos para desenvolver a prática da escravidão, por exemplo. Primeiro, os portugueses teriam que enfrentar uma série de guerras ao longo de toda costa ocidental africana, com diversos reinos diferentes. Além disso, e uma coisa que a gente não pode esquecer, os portugueses eles não tinham a habilidade linguística, ou seja, eles não possuíam o conhecimento sobre os diversos idiomas e dialetos falados no interior do continente africano para que eles pudessem interferir nessas rotas comerciais. Além disso, eles muitas vezes nem conheciam quais eram essas rotas do interior africano para que eles pudessem interferir. Sendo assim, quando nós falamos que a negociação foi a característica principal dessa relação entre portugueses e africanos ao longo de todo o século XV e século XVI, nós invalidamos uma ideia muito comum que traçam a África como um continente fraco, pobre, marcado pelas savanas. O que os portugueses encontram nesse século XV
São diversos reinos africanos que possuíam uma burocracia administrativa extremamente complexa e também poderio militar que muito facilmente poderia fazer frente aos portugueses. A partir disso, se torna muito ilógico que nós pensemos, por exemplo, que eram os portugueses que determinavam todos os aspectos relacionados às trocas comerciais que envolviam os escravos. Todas as etapas do comércio de africanos na África, desde a fase de obtenção dos cativos nas guerras até a venda final para negociantes portugueses, era feita e determinada pelos próprios africanos. E os governantes africanos tinham uma clareza muito grande sobre a necessidade que os portugueses tinham sobre os seus produtos, em especial os escravos. Portanto, quando estudamos história, devemos tirar de lado aquela visão maniqueísta que sempre estabelece o bom e o mal, o mocinho e o bandido. As relações humanas na história, elas são extremamente complexas. E as relações de poder envolvendo diferentes grupos sociais, diferentes povos, são igualmente complexas. Portanto, o que nós podemos afirmar com absoluta certeza é que os africanos foram participantes ativos desse comércio de escravos ao longo do período colonial. Todos os produtos comercializados pelos africanos, como o ouro, a pimenta malagueta, tinham as regras do jogo definidas pelos próprios africanos. Portanto, podemos considerá-los participantes ativos desse processo de negociação envolvendo portugueses e africanos. Claro que dizer que os africanos tiveram um papel ativo no tráfico de escravos não invalida o fato de que o racismo existe na nossa sociedade, de que a escravidão foi algo abominável que durou até o século XIX, quando muitos países no mundo já tinham abolido a escravidão. O que acontece após a chegada dos portugueses ao continente africano, principalmente a partir do século XVII, é a total desestruturação dessas sociedades africanas, visto que a razão de existir de muitos reinos africanos passa a ser exclusivamente a guerra contra outros reinos na busca por cativos para vender como escravos. Nessa aula eu falei para vocês diversas vezes africanos. É importante que se ressalte que não existia uma identidade única africana nesse século XV. Assim como o francês se sentia completamente diferente do inglês, os diversos reinos e povos africanos também se sentiam completamente diferentes uns dos outros. Já no final desse século XV, no ano de 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, depois rebatizado de Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Nesse momento abria-se uma nova rota marítima para chegar diretamente ao Oriente. É o que faz em 1497 Vasco da Gama. Cansado de serviço, ele embarca numa viagem diretamente para as Índias Orientais e depois de 2 anos volta para Portugal com lucros gigantescos. O caminho tradicional que as especiarias faziam para o continente europeu era repleto de intermediários. Eram chineses, eram os árabes, eram os comerciantes italianos de Gênova e Veneza, até chegar a outras partes da Europa. A abertura dessa rota marítima direta para chegar ao Oriente, então, proporcionou a redução dos custos envolvendo o comércio dessas especiarias. Em 1500, quem entra nessa história é o nosso glorioso Brasil, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Até lá!